Eu fico preocupado com o colega da esquerda que acabou de falar, dizendo que a Dilma vai liberar 5,8 bilhões, ou sei lá o que mais, para o povo gaúcho. Eu queria saber de onde ela vai tirar esse dinheiro, se o governo já tem um rombo de mais de 200 bi, que ele colocou esse país nessa situação, que fique falando como o Paulo Pimenta mandando procedimentos para a Polícia Federal para tentar apurar fake news como se fosse informação errada. Tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul é verdadeiro. Um momento como esse é óbvio, nós precisamos de trazer a solidariedade, mostrar a solidariedade e ajudar o povo gaúcho. A torcida do meu glorioso Clube Atlético Mineiro fez um ato excelente, 36 mil torcedores lotaram a nossa Arena MRV, fizemos uma festa belíssima e a doação da torcida do Galo foi enorme, mostrando solidariedade de povo para povo. Mas é preciso, num momento desse, também comparar governos, porque eu vejo muito bolsonarista agora aqui fazer o que todos nós sabemos ser uma demagogia. Porque o que fez Bolsonaro nas tragédias brasileiras? Quando a chuva arrasou a Bahia, os baianos que estão aqui lembram disso, Jair Bolsonaro foi andar de jet ski, debochando do povo nordestino. Sequer foi à Bahia. E agora eles têm coragem de falar alguma coisa em relação ao presidente Lula. Lembrem de Bolsonaro andando de jet ski, enquanto o povo da Bahia estava lá sofrendo com a chuva. Lembrem-se da Covid-19, quando ele disse que era uma gripezinha, que ele não era coveiro, que ele não estava nem aí, enquanto 700 mil pessoas morreram. Esse é o tratamento bolsonarista, é o tratamento da ultradireita para as tragédias humanitárias. E por isso, eles não falam uma vírgula sobre o massacre que está sendo feito contra o povo palestino. Pelo contrário, apoiam o massacre. Eles não têm a menor dó daqueles que sofrem com crises na humanidade. Por isso não gostam de vacina, negam a ciência, isso tem que ser dito aqui, negam inclusive que haja um problema de variações climáticas na Terra hoje, dizem isso claramente, que o ser humano não tem responsabilidade alguma pelo que acontece das tragédias climáticas hoje no mundo. Essa é a política bolsonarista e por isso não socorrem, acham que isso é coisa normal e que as pessoas morrerem faz parte de uma certa visão que eles têm destas crises que acontecem na humanidade. Então eu queria, em primeiro lugar, lembrar isso, que foram essas as ações de Jair Bolsonaro durante todas as tragédias. Fora ele tossindo, debochando. Eu estou com Covid, e tossia, debochando do povo. Lembre-se que foi assim que Jair Bolsonaro tratou a tragédia da Covid e a tragédia na Bahia das chuvas. Eu sou mineiro, presidente, peço a Vossa Excelência um pouco de tempo a mais, porque sei o que são tragédias. A tragédia de Mariana e de Brumadinho foram tragédias terríveis em Minas Gerais. E muitas vezes, presidente, peço um minuto a Vossa Excelência, foram tragédias também que ocorreram das chuvas que estão intensas no nosso território e nas nossas Minas Gerais. Mas estas tragédias que lá acontecem, nós temos que estar sempre correndo atrás e tendo solidariedade. E quando eu vejo o presidente Lula, já pela terceira vez no Rio Grande do Sul, colocando agora um ministro da sua confiança, que é o Paulo Pimenta, para ser autoridade, inclusive nacional, para ajudar nessa crise, eu tenho muito orgulho deste presidente que nós elegemos. Eu imagino se nós tivéssemos tido a tragédia, de junto com esta tragédia, ter Bolsonaro governando, certamente o Rio Grande do Sul hoje estaria numa situação muito pior e ele não colocaria um centavo para ajudar lá, como não quis colocar na Covid, e nós tivemos que aprovar aqui R$600 de socorro, porque ele queria dar apenas R$200. Vamos lembrar da verdade para que bolsonarista não continue falando mentira. Fake news chega. Um abraço. Dizer que nós estamos aqui mais uma vez para prestar total solidariedade ao povo gaúcho. Nós nem sabemos ainda, deputado Pompeu, quanto vai ser o tamanho da conta do que aconteceu lá. E nós não estamos nem discutindo as causas dessa coisa toda. Eu assumi a tribuna hoje para a gente ter um pouco mais de racionalidade nesse debate.
porque o que aconteceu é uma grande tragédia e eu quero politizar um bom sentido esse debate que nós tivemos ontem à noite aqui. Ontem à noite, porque todos os deputados querem ser solidários com o Rio Grande do Sul. Então, quando você discute dívida pública, né, você tem que ter um conhecimento e um senso. Eu fui o proponente da CPI da dívida pública aqui em 2007. Ninguém se interessou, foi boicotada pela grande mídia, inclusive pelos partidos no poder. Por quê? Porque esse é um grande tabu. Qual é o tamanho da dívida pública brasileira? 6,3 trilhões de reais. Trilhões de reais. Quando o Fernando Henrique saiu, era 60 bi. Ela cresce exponencialmente, nacionalmente e dos estados também. E é um poço sem fundo, porque o sistema da dívida é feita para o capital financeiro ganhar dinheiro. É disso que se trata. Então, deputado Pompeu, naquele momento e hoje eu digo o seguinte: o que nós discutimos aqui ontem foi a proposta do Lula para socorrer imediatamente o Rio Grande do Sul, e eram 3 anos, 23 bi em matéria de juros e de amortização. É um começo apenas. Então, se estabeleceu um grande debate em que eu, sinceramente, eu achei de uma grande irresponsabilidade, inclusive muito cinismo, né? E muita tentativa de ganhar corações e mentes de gaúchos de um dinheiro que não vai entrar. Se a gente falar, vamos anistiar a dívida toda, entende? Não entra imediatamente. Primeiro que o projeto era para todos os estados que tenham calamidade, não só para o Rio Grande do Sul. E segundo lugar, aqueles que sempre defenderam a política ultra neoliberal nessa casa, aqueles que dormem com o mercado financeiro, que não querem pagar impostos, que acham que não precisa Estado, faz uma enorme gastança, né? Ontem eles estavam muito sensíveis aqui. Eles se acham os defensores do povo do Rio Grande. É mentira, entende? Porque eles sempre defenderam a política do Paulo Guedes, de não ter Estado, de rico não pagar imposto nesse país. E certamente há um boicote à política pública que está sendo implementada. Por isso, eu queria dizer o seguinte: se fosse para defender o que tinha que ser defendido aqui, é um acordo geral de todos os partidos, Joséildo, que vai dizer o seguinte: vamos fazer o que nós devíamos feito em 2007, sabe o quê? Suspender o pagamento da dívida pública brasileira, 600 bi de juros, mais 400 de amortizações, 1 trilhão de reais. Me permita mais um minuto, presidente. E aí sim, vamos socorrer amplamente, mas isso ninguém quer fazer. E mais, né? O sistema da dívida é perverso, ele cresce, não adianta. Então o que acontece? É uma discussão que não pode ser rala. Nós temos que socorrer sim, como temos que dar o aumento para as universidades públicas, socorrer a saúde com a vacina e etc. E o povo do Rio Grande do Sul está precisando disso agora mesmo. É agora, não é depois. Honestamente, a questão da dívida pública. Não me venham com política de Paulo Guedes aqui, porque estados não desaparecem, nem na guerra. Tanto que nós tivemos uma PEC de transição de 800 bilhões aqui, e é preciso acabar com isso de ajuste fiscal, e tem de acabar com arcabouço, acabar com o déficit zero. Essa questão toda é ultrapassada quando aparece como essa que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul.